1, 2, 3, come on! Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e nas sociedades atuais convivem modelos agropecuários que se distinguem pelo grau de capitalização, ou seja, pela acumulação de equipamentos e instalações vinculadas à produção agropecuária e pelo índice de produtividade alcançado. Nessa aula, você vai conhecer alguns desses modelos e entender a diferença entre eles. Não se esqueça de deixar o seu like e caso surja alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários para que eu possa ajudar. A agricultura e a produção pecuária podem se enquadrar em dois modelos distintos denominados intensivo e extensivo. Esses podem variar conforme o nível de tecnologia empregado. Nessa classificação, não há preocupação em relação ao tamanho da propriedade ou da área em cultivo ou de criação. No caso da pecuária, o importante é a análise acerca do grau de investimento da produção e de tecnologia empregada no cultivo ou na criação, assim como o índice de produtividade. Todas as propriedades rurais desenvolvem suas atividades vinculadas ao uso de tecnologias. Diante disso, há uma grande aplicação de técnicas no preparo do solo, cultivo e colheita que resulta em altos índices de produtividade e atingem essas pequenas áreas cultivadas, além de alcançar um tempo maior de exploração do solo. Essas características são ligadas à agricultura intensiva. As propriedades cuja agricultura é realizada de forma tradicional desenvolvem a agricultura extensiva. As pequenas propriedades de subsistência, nas quais a mão de obra geralmente é familiar, não utilizam tecnologias. Não há preparação do solo como a correção, as sementes utilizadas não são selecionadas, não são empregadas técnicas modernas de cultivo, geralmente utilizam o arado de tração de bois ou cavalos com baixo ou nenhum nível tecnológico. Isso ocasiona uma baixa produtividade. Dessa forma, não conseguem competir no mercado. Na produção pecuária, a produtividade é medida a partir do número de animais por hectare. Quanto maior a quantidade de animais em uma restrita área, maior é o consumo de ração, pasto cultivado e assessoria de um médico veterinário. Nessa prática, são alcançados elevados índices de produtividade, pois existe uma preocupação com a genética do animal, seja de corte ou leite, utilizando medicamentos para a saúde animal que reflete diretamente na produção. A pecuária que pratica esses padrões produtivos é conhecida de intensiva. Na pecuária extensiva, os níveis de produtividade são baixos, uma vez que os animais têm sua dieta limitada ao consumo de pastos nativos, vivem soltos sem maiores cuidados, não recebem vacinas. Essa prática deriva baixa produção de carne e leite em grandes áreas. Em lugares onde é desenvolvida a agropecuária extensiva, para alcançar uma produtividade razoavelmente satisfatória, é preciso que as condições naturais favoreçam, como chuva, temperatura, entre outros. Dessa forma, qualquer variação climática brusca ocasiona perdas totais ou parciais da produção. Na agropecuária intensiva, tais fatores não exercem tanta influência, pois são utilizados sistemas de irrigação e estufas que controlam temperaturas. Na pecuária, o gado é confinado, além de muitos outros recursos que amenizam os impactos climáticos, destacando que até mesmo nessa prática os elementos naturais são indispensáveis. De acordo com a FAO, a agricultura familiar é realizada por pessoas que mantêm laços de parentescos, trabalham na terra e são donas dos meios de produção.
divide-se em familiar de subsistência e familiar consolidada, orgânica. A agricultura de subsistência visa a produção de alimentos para o consumo familiar dos agricultores e a venda apenas do excedente. Esse sistema é praticado principalmente nos países em desenvolvimento e se caracteriza também pelo emprego de técnicas tradicionais de plantio. Nas pequenas propriedades agrícolas da África e em parte da América Latina, desenvolve-se o sistema de roça ou itinerante. Nesse sistema, o agricultor desmata um pedaço de terra, ateia fogo no local para limpar o terreno, semeia e faz a colheita. Depois, em geral, o agricultor acaba desmatando outra área por causa do esgotamento do solo trabalhado anteriormente, iniciando assim outro ciclo de plantio. Na agricultura familiar de subsistência, a produtividade é baixa e os agricultores não dispõem de máquinas agrícolas, adubos ou corretivos de solo. Apesar dessa dificuldade, o índice de subnutrição em áreas com esse tipo de sistema geralmente é menor do que em outras populações que trabalham como assalariados ou boias frias em grandes propriedades rurais. Alguns modelos de agricultura familiar, fundamentados em práticas sustentáveis, vêm aumentando de forma significativa em diversas partes do mundo. Para muitos especialistas, a revolução tecnológica e o estabelecimento de centros de pesquisa agropecuária em diversos países foram responsáveis pela melhoria genética das sementes e pela produção de novos insumos agrícolas. Parte dessas pesquisas está voltada para a produção de alimentos mais saudáveis, realizada com base em estudos de solo e erradicação de defensivos agrícolas químicos. A agricultura familiar consolidada é a comercialização da produção rural pela família. Ela expandiu-se inicialmente na Europa, sobretudo após a divulgação de pesquisas acerca da enorme contaminação de alimentos por defensivos químicos. Nos últimos anos, esse modelo ampliou-se para outras partes do mundo, consolidando o papel da agricultura familiar e das cooperativas na comercialização desse tipo de alimento, também chamados de orgânicos. A alimentação orgânica não deve ser confundida com aquela que apenas não incorpora agrotóxicos em sua produção. Esse tipo de plantio é isento de insumos artificiais, drogas veterinárias, hormônios, produção transgênica, radiações ionizantes e substâncias cancerígenas. De acordo com a legislação brasileira de 2007, por exemplo, a agricultura orgânica tem por objetivo a autossustentação da propriedade agrícola familiar, a ampliação dos benefícios sociais para o agricultor, a pouca utilização de energias não renováveis, a oferta de produtos saudáveis e com alto valor nutricional, isentos de contaminações que coloquem em risco a saúde dos consumidores, do agricultor e do meio ambiente, além de garantir a integridade cultural e a preservação da saúde ambiental e humana. Além do plantio de alimentos orgânicos, em algumas partes do mundo, a pequena propriedade de base familiar tem se dedicado à atividade do agroturismo. Essa modalidade de turismo é organizada para que o visitante conheça o modo de vida no campo, participando muitas vezes das atividades culturais, locais e das atividades produtivas. A agricultura de jardinagem é um tipo de agricultura de subsistência cuja aplicação mais comum é realizada no sul do continente asiático, mais precisamente nas áreas onde predomina o clima de monções. Um dos principais exemplos é a rizicultura, que é o cultivo de arroz, no Vietnã. O clima de monções é basicamente caracterizado pela insurgência de duas estações principais ao longo do ano. Uma muito chuvosa e intensa, que é a monção de verão, e outra mais fria e seca, com longa estiagem, monções de inverno. De uma maneira geral, essa mudança cíclica relaciona-se com a movimentação das massas de ar, também chamada de vento de monções.
entre o Oceano Índico e a Ásia. Durante a época chuvosa, quando os índices pluviométricos são muito acentuados e caracterizados por longas tempestades, transforma-se o relevo acidentado da região em terraços ou realiza-se o plantio em curvas de nível, de modo a evitar a erosão causada pelo escoamento e reter, em grau maior, a água para infiltração. Dessa forma, conserva-se a produtividade do solo e evita-se a ocorrência de inundações pelo aumento da capacidade do solo em filtrar as águas das chuvas. O modelo agrícola de plantation organizou-se da expansão colonial europeia e perdura até os nossos dias. Os portugueses foram pioneiros e introduziram, de início, nas ilhas atlânticas e, mais tarde, nos litorais do Nordeste e Sudeste do Brasil. Para a monocultura de cana-de-açúcar, utilizando-se mão de obra predominantemente escrava, em grandes extensões de terra e com produto voltado para exportação. No século XIX, o modelo de plantation chegou à Ásia e à África. No continente asiático, a principal área de aplicação foi a Índia, que recebeu investimentos ingleses em ferrovias para facilitar o escoamento de sua produção agrícola. No Sudeste Asiático, nas possessões inglesas e holandesas, eram produzidas borracha, café, chá, açúcar e algodão, todos voltados para a exportação. Ainda durante o século XIX, a escravidão foi substituída por outras relações de trabalho nessas áreas. Depois da supressão do trabalho escravo, a plantation torna-se ainda mais importante em alguns países como Brasil e Cuba. A implantação de ferrovias viabilizou, no Brasil, os grandes latifúndios de cultivo de café no Oeste Paulista. Ainda hoje, o modelo de plantation cobre vastas extensões da África, nas Américas Andina e Central e do Sudeste Asiático. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos os modelos agropecuários, como intensivo e extensivo. Também destacamos a agricultura familiar de subsistência e consolidada, além da agricultura de jardinagem, que também configura como de subsistência. E por último, tratamos dos plantations, que parece ter ficado no século passado, mas ainda é uma realidade nos dias de hoje. Por hoje é isso. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole no colega, mas cole no careca!